a queda da vítima e o procurador vingador. Em um instante brutal, a calma tensa de uma manhã no Tribunal de Justiça de São Paulo foi varrida por um caos que se recusava a ser silenciado. Uma amante furiosa, envolta em um vestido vermelho carmesim, um símbolo de sua insolência e paixão destrutiva, empurrou uma mulher grávida escada abaixo, pelos degraus de mármore branco gelo. As câmeras de segurança piscaram, flashes de repórteres explodiram na entrada e a multidão gritou, capturada pelo horror da cena. Por um momento paralisante, a tragédia parecia inevitável. Mas, bem quando o corpo frágil estava prestes a colidir com o chão, uma mão forte e resoluta a amparou no ar. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Quando o homem ergueu o olhar, todo o salão do tribunal congelou. Ele não era um mero espectador. Era Matheus Ribeiro, procurador federal e irmão da vítima, que estava ali para o divórcio. Ele estava prestes a expor cada mentira, cada esquema e cada gota de arrogância que os culpados acreditavam poder esconder. O que se seguiu foi uma história de traição exposta, justiça implacável e redenção que sacudiria os muros do poder em todo o estado de São Paulo. O tribunal fervilhava de vida naquela manhã. Os pisos de mármore polido brilhavam sob a luz solar que filtrava pelas janelas altas. Os passos ecoavam pelo vasto corredor e um murmúrio baixo de advogados e secretários preenchia o ar. Câmeras piscavam na entrada principal, enquanto os repórteres aguardavam a audiência de divórcio mais esperada da cidade. Supunha-se ser apenas mais um dia de trabalho na Casa da Justiça, mas o que aconteceu em seguida deixaria todo o edifício mergulhado em um silêncio chocado. Helena Monroe caminhava com cautela pelo corredor, uma das mãos apoiada em sua barriga proeminente. Ela estava grávida de 7 meses e vestia um suave vestido azul claro de maternidade que lhe roçava os joelhos. Sua respiração era lenta, mas firme, embora seu coração batesse mais forte a cada passo. Hoje deveria ser a audiência final, o fim do pesadelo. Ela ansiava por paz, não por um escândalo. No final do corredor, seu marido, Richard Hayes, estava de pé ao lado de uma mulher em um vestido carmesim. A postura da mulher gritava desafio. Ela se apoiava em uma coluna de mármore como se o local lhe pertencesse. Seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro quando viu Helena. Maia, sussurrou Helena para si mesma, a amante, a mulher que havia destruído seu lar e lhe roubado tudo que um dia considerou seguro. Os olhos de Maia brilhavam com desprezo. Ela se endireitou e sussurrou algo no ouvido de Richard. Ele não olhou para Helena, nem por um instante. Sua mandíbula estava tensa. A mão repousava no ombro de Maia, como se quisesse avisar a todos quem era a nova rainha de seu mundo. Os dedos de Helena tremeram. Ela engoliu em seco e passou por eles, determinada a não provocar mais uma cena. O bebê em seu ventre se moveu suavemente, como que a lembrando de manter a força. O oficial de justiça na porta acenou-lhe educadamente. Câmeras fizeram clique em um canto quando os jornalistas a reconheceram. A voz de Maia cortou o corredor como um chicote. Cuidado, querida. Não vai querer tropeçar na frente do juiz, não é? As risadas que se seguiram foram agudas e cruéis. Helena parou. Ela girou ligeiramente, os olhos marejados de dor. O que você quer de mim? Maia deu um passo à frente, seus saltos batendo no chão com precisão rítmica. O que eu quero? Eu já tenho. Seu marido, sua casa, sua vida. Só falta garantir que todos saibam que você não pertence a este lugar. Pessoas próximas começaram a olhar na direção delas. Alguns secretários diminuíram o passo, sem saber se deveriam intervir. A tensão pairava no ar,
como um cabo prestes a romper. Richard finalmente falou, com um tom baixo e seco. Maya, basta, não aqui. Mas ela não parou. Sua voz se elevou novamente. Por favor, Richard. Ela vem fingindo ser a vítima há meses. Talvez seja a hora de alguém lhe mostrar o que são as verdadeiras consequências. Helena recuou um passo. A escada estava a poucos metros atrás dela. Seu pulso acelerou. Você é louca, sussurrou. E então aconteceu. Em um movimento rápido e brutal, Maya a empurrou. O impacto foi repentino. O corpo de Helena inclinou-se para trás, seus braços agitados em busca de equilíbrio. Gritos irromperam ao redor. Uma pasta de documentos legais voou no ar, espalhando-se como pássaros brancos sobre o piso de mármore. "Parem ela!" gritou alguém. Um jovem secretário correu para a frente, mas já era tarde. O pé de Helena escorregou no primeiro degrau. Seu corpo pendeu para baixo. Uma dor aguda atravessou seu ventre enquanto o mundo girava em flashes de branco e cinza. Sua mão procurou o corrimão, mal roçando o metal frio. Ela estava caindo. As câmeras faziam clique freneticamente. Advogados gritavam. Papéis choviam do alto. E então uma mão a segurou. Um aperto forte fechou-se em seu braço, a apenas centímetros de sua cabeça a atingir o próximo degrau. Seu arquejo ecoou por toda a escadaria. O homem que a havia apanhado a levantou com força surpreendente, sua voz firme e controlada. "Calma, eu te segurei." Helena piscou por entre as lágrimas, sua visão embaçada. Ela só conseguia ver a manga de um terno escuro, uma abotoadura dourada e uma mão firme que a mantinha de pé. A multidão se reuniu rapidamente. Maya estava paralisada no topo da escada, o rosto pálido. A boca de Richard estava aberta, sua arrogância destruída pelo espetáculo. O homem que havia salvado Helena virou lentamente a cabeça em direção a eles. Seus olhos eram penetrantes, ardendo em fúria contida. Por um momento, ele não disse nada. O chão de mármore refletia o caos. Os papéis, o café derramado e a mulher trêmula que ele ainda segurava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele olhou para Richard e depois para Maya, com uma voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. "O que você acabou de fazer?" Ninguém respondeu. Maya gaguejou. Ela escorregou. "Eu não." Mas a expressão do homem dizia o contrário. Sua mão não se afastou do braço de Helena, firme e protetora. A luz vermelha de uma câmera de segurança piscava no canto do teto, capturando cada segundo do ataque. Helena fechou os olhos por um momento, seu peito subindo e descendo com dificuldade. O homem a ajudou a se sentar em um banco junto à parede, certificando-se de que ela pudesse respirar novamente. Ao seu redor, o tribunal havia emudecido. Os sussurros cessaram. O ruído se apagou, e pela primeira vez naquela manhã, todos compreenderam o que acabavam de testemunhar. Não foi uma queda. Foi uma agressão. O homem ergueu os olhos mais uma vez, fixando-os na luz vermelha piscante da câmera. Sua voz era calma, mas com um tom de aço. "Vamos garantir que esta gravação não desapareça." A cena parou na amante trêmula, no marido paralisado e na testemunha silenciosa da câmera. A verdade já havia começado a ser gravada. O corredor que minutos antes estava repleto de vozes caiu em um silêncio inquietante. O eco da queda de Helena permanecia no ar como um fantasma. Os papéis ainda caíam da escada, pousando suavemente nos degraus de mármore. O único som era a respiração ofegante dela e o zumbido constante da ventilação do edifício. Ela estava sentada no banco contra a parede, uma mão agarrada à borda para manter o equilíbrio e a outra sobre o ventre.
Seu rosto estava pálido, os lábios tremiam enquanto tentava recuperar o fôlego. O homem que a havia apanhado permanecia ao seu lado, a mão pairando protetora perto do ombro. O ar cheirava a pedra polida e pânico. Do outro lado do corredor, as pessoas começaram a sussurrar. Uma secretária cobriu a boca. Um segurança falava ao rádio, solicitando assistência médica no segundo andar. Os repórteres que esperavam lá fora começaram a entrar aos empurrões, suas câmeras piscando freneticamente ao perceberem que uma história se desenrolava diante de seus olhos. Maya permanecia imóvel no topo da escada, os dedos ainda curvados pelo empurrão. Seus olhos moviam-se de um espectador para o outro. Por um instante, seu sorriso confiante desapareceu. Seu vestido vermelho, antes um símbolo de poder, agora parecia um sinal de advertência sob as luzes frias e fluorescentes. Richard foi o primeiro a se mover. Correu em direção a Helena, embora com passos hesitantes. "Helena", disse com a voz insegura. "Você está bem?" Ela o olhou, incrédula. "Você a deixou fazer isso?" Ele franziu a testa, olhando com nervosismo para a multidão crescente. "Foi um acidente. Ela não quis." "Ela me empurrou." "Você viu." A voz de Helena estalou. As palavras ressoaram pelo corredor. Todas as cabeças se viraram. Até mesmo o som das câmeras parou por um instante. O homem ao seu lado falou, finalmente, com um tom firme e medido. "O senhor deveria parar de falar, Sr. Hayes. Tudo o que disser agora está sendo gravado." O rosto de Richard escureceu. Ele reconhecia aquela voz. Todos na cidade a reconheciam. Pertencia a Matthews Monroe, um dos procuradores federais mais respeitados do estado. O homem que salvara Helena não era um desconhecido. Era o seu irmão mais velho. Mas, por enquanto, essa conexão permanecia em silêncio. Matthews observou tranquilamente enquanto os paramédicos chegavam com uma maca. Ele indicou que examinassem Helena primeiro. "Por favor", sussurro. "O meu bebê." O paramédico ajoelhou-se ao lado dela, movendo as mãos com rapidez. Ele colocou um estetoscópio sobre o ventre dela e disse: "O ritmo cardíaco está estável. Ela está assustada, mas o bebê está bem." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas de alívio. Ela exalou com dificuldade, pressionando uma mão trêmula sobre o abdômen. O médico continuou a examiná-la, falando-lhe suavemente para mantê-la calma. Enquanto isso, a multidão crescia. Secretários, assistentes legais e até mesmo alguns juízes espreitavam de seus escritórios. Os murmúrios enchiam o corredor como uma maré crescente. Será que ela realmente a empurrou? Pareceu intencional. "Está gravado?" Um jovem jornalista se abaixou atrás de uma coluna com seu telefone na mão. O ponto vermelho de gravação piscava intensamente. Cada segundo do caos estava sendo capturado de vários ângulos. Maya finalmente encontrou a voz. "Ela escorregou!" gritou. "Eu não a toquei!" Ninguém parecia acreditar nela. Os olhos de Matthews permaneceram fixos nela. Sua voz continuava calma, mas o peso de suas palavras era inegável. "Eu a aconselho a parar de falar também." Ela hesitou e se virou para Richard. "Diga alguma coisa. Diga a eles que não fui eu." Richard vacilou, dividido entre a culpa e o instinto de se proteger. "Todos precisam se acalmar", murmurou. "Não precisamos de drama no tribunal." Um murmúrio de desaprovação percorreu os presentes. Uma mulher mais velha perto do elevador balançou a cabeça. "Drama!" Essa mulher quase perdeu o filho. Maya deu um passo para trás, os saltos ressoando com nervosismo. A postura segura que havia exibido minutos antes havia desaparecido. Agora, ela parecia pequena, cercada por paredes de mármore
e olhares de desaprovação. Helena tentou se levantar. O paramédico a ajudou, mas ela insistiu em manter sua dignidade. Sua voz era baixa, mas firme. Todos viram. Ela me empurrou escada abaixo. Um segurança assentiu. Senhora, a câmera do corredor leste gravou tudo. Já temos a evidência. O rosto de Maya perdeu a cor. Não, sussurrou. Isso não pode ser. Sim, pode, respondeu o segurança, olhando para seu tablet enquanto o vídeo começava a ser reproduzido. E é muito claro. Mateus virou-se para o guarda. Guarde essa gravação. Faça uma cópia para o processo. O guarda assentiu. Já está feito, senhor. Os ombros de Richard caíram. Seu olhar saltou da tela para Maya, depois para Helena, que agora estava sentada ereta, respirando mais devagar. Sua expressão transformada da dor para uma força tranquila. Ele tentou pegar sua mão, mas ela a retirou. Você ficou assistindo, disse em voz baixa. Você não a impediu. Ele não respondeu. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que a própria queda. Todos naquele corredor compreenderam o que haviam testemunhado. Não era uma simples cena entre uma esposa ciumenta e uma amante. Era um crime. Os paramédicos levantaram Helena cuidadosamente sobre a maca. A multidão se afastou para deixá-los passar. Ao passar pela escada, ela olhou brevemente para Maya. Seus olhos se encontraram. A amante desviou o olhar primeiro. Lá fora, o som das sirenes começou a ressoar, ricocheteando nas janelas do tribunal. Os repórteres gritavam perguntas. As câmeras seguiam cada movimento. A história já havia escapado do edifício e se espalhava mais rápido do que qualquer um poderia controlar. Mateus caminhava ao lado da maca, sereno, mas alerta. Sua expressão não revelava nada, embora seus olhos ardessem com uma raiva contida. Ele se inclinou ligeiramente para o paramédico. Levem-na para o Hospital Santa Cecília. Eu irei logo atrás. Enquanto atravessavam as portas principais, os repórteres se aproximavam, gritando nomes e perguntas. Sr. Monroe, era sua irmã, gritou um. Ele não respondeu. Dentro do corredor, Richard permanecia imóvel, enquanto Maya se agarrava ao seu braço. Tremendo. O casal que outrora brilhava agora parecia diminuto, sob os imponentes pilares de mármore do tribunal. No canto, a luz vermelha da câmera continuava a piscar. A verdade já havia começado sua jornada. Os degraus do tribunal já estavam vazios, mas a tempestade interior mal começava. Lá fora, a imprensa se aglomerava na entrada. Lá dentro, o corredor continuava carregado com o eco do que acabara de acontecer. Helena jazia agora em um leito de hospital, levada para lá minutos antes. No entanto, a sombra do ocorrido ainda se estendia por cada canto do edifício. Richard Hayes andava de um lado para o outro pelo corredor, com a gravata solta e o rosto pálido de fúria. Estava cercado de perguntas que não queria responder. Sua reputação como um dos mais ricos incorporadores da cidade estava em jogo, e cada flash de câmera parecia mais um golpe contra ele. Maya estava sentada por perto, com os braços cruzados, fingindo chorar. Seu rímel escorria pelo rosto, mas sua expressão revelava cálculo mais do que remorso. Ela escorregou, Richard murmurou pela 10ª vez, como se repetir pudesse tornar a mentira verdade. O chão estava polido. Qualquer um poderia ter perdido o equilíbrio. Maya assentiu rapidamente. Sim, é isso. Aconteceu muito rápido. As pessoas viram errado. Mas o pessoal do tribunal não acreditou na história deles. Alguns oficiais sussurravam entre si. Um deles já havia mostrado a Richard a gravação, e nem mesmo ele pôde negar o que ela revelava. O empurrão, a queda, o instante em que sua amante parecia sentir orgulho.
Ele tentou convencer a si mesmo de que o ângulo da câmera havia distorcido tudo. Talvez Helena tenha tropeçado primeiro. Talvez Maya só tenha reagido. Ele precisava acreditar nisso, porque se não o fizesse, tudo o que havia construído, sua imagem, sua carreira e seu controle, desmoronaria em uma única tarde. Quando Matheus Monroe retornou pelo corredor, Richard se encolheu. Ele odiava a calma autoritária daquele homem. Matheus usava um casaco escuro e seu distintivo ainda estava visível no cinto. Os oficiais se afastaram automaticamente quando ele se aproximou. Sua presença impunha respeito, do tipo que não precisava se anunciar. Richard forçou um sorriso. Matheus, não esperava vê-lo aqui hoje. Nem você esperava que eu pegasse sua esposa antes que ela batesse a cabeça no mármore. Matheus respondeu em voz baixa. Maya estremeceu. Ele está exagerando. Todos agem como se eu fosse um monstro. Matheus olhou para ela sem piscar. Você empurrou uma mulher grávida escada abaixo. Foi um acidente, ela gritou. Ela se aproximou demais. Eu me assustei. E eu... Ele levantou uma mão para detê-la. Guarde isso para os investigadores. Richard deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Não precisa dramatizar. Helena está bem. Não vamos transformar isso em algo maior do que é, certo? Algo maior? A voz de Matheus permaneceu serena, mas cada palavra atingia como um martelo. Sua amante atacou a mulher que carrega seu filho, dentro de um tribunal, na frente de testemunhas. Isso já é maior do que você pode suportar. A respiração de Maya ficou agitada. Ela olhou para Richard. Diga algo. Ele está distorcendo tudo. Richard apertou os punhos. Olhe, Matheus, sei que você se importa com sua irmã, mas eu garanto que ela provocou Maya. Ela tem estado instável ultimamente. A gravidez, o estresse, o divórcio... Chega! O tom de Matheus cortou o ar. Não use a gravidez dela como desculpa para sua crueldade. A multidão que se reunira antes não havia se dispersado totalmente. Alguns funcionários se escondiam atrás das colunas, ouvindo. Um faxineiro parou no meio de seu trabalho. Até mesmo os guardas pareciam relutantes em se mover, querendo ver o poder desmoronar. Richard sentiu o peso de seus olhares. Sua voz se elevou com frustração. Você não tem ideia de como ela é a portas fechadas. Ela controla tudo, manipula. Ela não é a vítima inocente que você pensa. Matheus o observou por um longo momento. A diferença é que eu tenho provas. Você só tem desculpas. O silêncio voltou a cair. Maya olhou em volta, desesperada. Vamos, Richard. Os repórteres ainda estão lá fora. Se nos virem, inventarão a história. Ele assentiu, ansioso para escapar. Boa ideia. Mas quando se dirigiram à saída, um oficial se interpôs. Sr. Hayes, Sra. Grant, não podem sair ainda. Precisamos tomar as declarações de vocês. O rosto de Richard endureceu. Declarações? Isso é um absurdo. Você sabe quem eu sou? Sim, respondeu o oficial. É por isso que estamos sendo cuidadosos. Matheus cruzou os braços. Sua calma era perturbadora. Vão cooperar agora, ou devemos prosseguir formalmente? Vocês decidem. A voz de Maya tremeu. Richard, por favor, faça alguma coisa. Ele hesitou. As câmeras lá fora continuavam piscando através das portas de vidro. Ele já podia imaginar as manchetes. Magnata acoberta a agressão no tribunal. Seus patrocinadores desapareceriam imediatamente. Os investidores entrariam em pânico. Ele precisava controlar a história antes que a história o controlasse. Então, ele tentou novamente, desta vez com falsa cordialidade. Matheus, por que não conversamos em particular, de homem para homem? Não há necessidade de levar isso à imprensa. A expressão de Matheus não mudou. Você mesmo levou isso ao público quando a deixou entrar neste tribunal, vestida de vermelho e de soberba.
Você queria um espetáculo. Agora todos estão assistindo. Maya engoliu em seco. Devíamos ligar para o nosso advogado. Vão precisar de mais de um, disse Mateus. A compostura de Richard começou a desmoronar. Ele olhou em volta em busca de apoio. Ninguém se moveu. Os funcionários evitavam seu olhar. Os guardas permaneceram firmes. Ele baixou a voz, deixando sua fúria escapar por entre os dentes. Você acha que pode me arruinar só porque é irmão dela? Você está abusando do seu poder. Mateus deu um passo à frente, sua voz firme. Eu não arruíno as pessoas. Elas se arruinam sozinhas. Eu só me certifico de que a justiça termine o trabalho. Richard não disse nada. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. A confiança que o definira desapareceu. Sua máscara de controle se quebrou na frente de todos. Enquanto os oficiais escoltavam Maya para uma sala de interrogatório, seus saltos ecoavam pelo corredor. Cada batida soava como o relógio marcando o fim do império de Richard. Pela primeira vez em anos, ele ficou sozinho. Mateus o observou por mais um momento e depois se virou. Nos vemos no tribunal, disse em voz baixa. Richard exalou, tremendo. Olhou para o lugar onde Helena havia caído, os papéis espalhados perto da escada. Seu lenço ainda estava no chão, um tecido azul suave sobre a pedra branca e fria. Ele se inclinou para pegá-lo, mas sua mão parou no meio do caminho. Não lhe pertencia mais. Lá fora, os repórteres gritavam perguntas que se misturavam umas às outras. Lá dentro, a verdade se assentava como poeira sobre o mármore, impossível de ser varrida. Pela primeira vez, Richard compreendeu que nenhum dinheiro ou poder poderia apagar o que havia acontecido naquele corredor, e nenhuma negação poderia salvá-lo do que estava por vir. O tribunal voltou a ficar em silêncio após o interrogatório, mas era um silêncio perigoso. A multidão havia se dispersado, embora cada pessoa que permanecia lá dentro pudesse sentir a tensão vibrando sob a superfície. A história já havia escapado para o mundo exterior. Repórteres gritavam perguntas nos degraus do edifício. Lá dentro, o ar estava carregado de perfume, suor e orgulho. Maya Grant estava sentada em um banco de madeira, com seu vestido vermelho alisado sobre os joelhos, fingindo que ainda tinha o controle. Ela cruzou uma perna sobre a outra e levantou o queixo como se a cena de antes não tivesse ocorrido. Seus lábios estavam novamente pintados. Seu cabelo perfeitamente penteado. Para qualquer um que a observasse de longe, ela poderia parecer a vítima. Oficiais se moviam por perto, falando em voz baixa, mas ela mal os notava. Estava concentrada em Richard. Ele não lhe havia dirigido a palavra desde o confronto com Mateus. Sua mandíbula estava tensa, seus olhos perdidos, como se as paredes se fechassem ao redor dele. Pare de lamentar, ela sussurrou, com aspereza. Você parece culpado. Ele virou a cabeça para ela, exausto. Nós dois somos culpados, ele murmurou. E todos sabem disso. Não, se agirmos como se não fôssemos. Ela respondeu, com a voz baixa e venenosa. O mundo acredita na confiança. Olhe para mim. Ele não o fez. Apenas suspirou e esfregou a testa. Você quase a matou, Maya. Os lábios dela se curvaram em um sorriso gelado. Quase não é a mesma coisa que fazer. Um segurança passou por perto, fingindo não ouvir, mas o nojo em seu olhar a delatou. Maya percebeu e sorriu com desdém. Podem parar de me encarar. A mulher está bem. Vocês sempre fingem ser a vítima. Alguém no corredor murmurou. Ela não tem coração. As palavras chegaram aos ouvidos dela. Ela se virou para onde vieram. Perdão? Ela disparou. Tem algo a me dizer? Ninguém respondeu. A secretária que havia falado abaixou a cabeça e se afastou rapidamente. Maya soltou uma risada suave. Foi o que pensei. Então,
Ela se virou para as câmeras próximas. Uma equipe de notícias local havia conseguido entrar. Não era suposto que gravassem, mas ninguém os impediu. Maya sabia como se portar. Ela se inclinou um pouco para a frente, com a voz carregada de falsa doçura. As pessoas amam escândalos, não amam? Disse, alto o suficiente para os microfones captarem. Deixem que falem, deixem que adivinhem. Eu não tenho nada a esconder. O repórter levantou sua câmera, farejando a oportunidade. Senhorita Grant, a senhora empurrou a senhora Hayes? Ela inclinou a cabeça. Por que eu faria isso? Eu tentei ajudá-la. Ela tropeçou. Vocês verão. O flash explodiu em seu rosto, mas ela não se abalou. Ela sorriu. Vá em frente, certifique-se de capturar o meu melhor perfil. Do outro lado do corredor, Matthews Monroe observava do patamar da escada. Ele não interrompeu. Apenas a observava em silêncio, sua expressão impenetrável. Quanto mais Maya falava, mais ela se enterrava sozinha. Outro jornalista deu um passo à frente. Não parece arrependida, senhorita Grant. Por que eu deveria estar? Respondeu Maya. Aquela mulher usou a gravidez para manipular a todos. Ela encurralou Richard, encurralou a família dele. Talvez agora ela aprenda que não é intocável. Um murmúrio de espanto percorreu o grupo. Richard fechou os olhos, incrédulo. Maya, cale a boca. Mas ela não havia terminado. Levantou-se, sacudindo uma poeira invisível de seu vestido, e falou para o público como se estivesse em um palco. Escutem bem. Richard e eu estamos juntos porque queremos. Não por dinheiro, não por poder, por amor. Não me arrependo de nada, e aquela mulher nunca terá o que nós temos. Os guardas se entreolharam. Um murmurou. Ela está perdendo o controle. Matthews finalmente avançou, seus passos ressoando no mármore. A sala ficou novamente imóvel. As palavras de Maya pararam em sua garganta ao vê-lo se aproximar. Ele parou a poucos metros dela. A senhora deveria parar de dar entrevistas, disse em voz baixa. Tudo o que disse está sendo gravado e cada frase é mais um prego em seu próprio caixão. Maya endireitou os ombros, sua confiança começando a rachar. Conheço meus direitos. Matthews assentiu. Sim. E em breve saberá o que é enfrentar as consequências de usá-los sem pensar. Richard tentou intervir. Matthews, podemos não fazer isso aqui? Matthews o ignorou. A senhora deveria refletir, senhora Grant. Uma mãe quase perdeu o filho hoje por causa de sua raiva. E a senhora está aqui, sorrindo para as câmeras. Maya apertou os punhos. Você a protege porque é sua irmã. Ele se inclinou ligeiramente para ela. Eu a protejo porque é o correto. As palavras caíram com peso. Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. O ar entre eles vibrava com hostilidade contida. O repórter quebrou o silêncio. Senhor Monroe, serão apresentadas acusações? Matthews virou-se para a câmera. A evidência está sendo revisada. O ataque ocorreu na frente de testemunhas e sob vigilância. A justiça seguirá seu curso. Ele lançou um último olhar para Maya, depois para Richard, e se retirou. A sala exalou coletivamente quando seus passos desapareceram pelo corredor. Maya bufou, tentando recuperar a compostura. Ele se acha um herói. Richard perdeu o controle. Ele salvou a vida dela, Maya. Ah, então ele deveria ter cuidado da própria vida. Ela cuspiu. Eu não posso acreditar. Sua voz falhou. Você está nos destruindo. Seus olhos brilharam de fúria. Não, Richard. Ela te destruiu quando decidiu bancar a vítima. Eu apenas terminei o que ela começou. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Por um instante, a culpa cruzou seu rosto. Ele compreendeu que havia escolhido aquela mulher em detrimento de sua esposa, em detrimento da mãe de seu filho. Os oficiais voltaram com alguns papéis para Maya assinar. Sua segurança vacilou ao ver as palavras no formulário.
Mandado de detenção preliminar. O que é isso? Ela exigiu. Um dos oficiais respondeu calmamente. A senhora será retida para interrogatório pela agressão contra a senhora Hayes. O sorriso de Maya finalmente desapareceu. Ela olhou para Richard em busca de ajuda, mas ele desviou o olhar. Pela primeira vez naquele dia, ela sentiu o peso frio do chão de mármore sob seus saltos. As câmeras continuavam a piscar, mas agora sua luz não a glorificava. A espunha, a máscara havia caído. A multidão, antes silenciosa por medo, começou a sussurrar novamente. Desta vez, as palavras eram diferentes. Ela vai enfrentar a justiça. Ela mereceu. E naquele momento, Maya Grant compreendeu a verdade. O mundo que ela pensava governar já havia se voltado contra ela. O tribunal parecia mais frio agora. A luz do exterior havia passado da manhã brilhante para uma tarde cinzenta e opaca. Os repórteres continuavam amontoados perto das portas principais, suas vozes ressoando debilmente através dos corredores de mármore. Lá dentro, a tensão se adensava como névoa. Todos percebiam que a história havia crescido demais para ser contida. Richard Hayes estava sozinho ao lado das portas da sala do tribunal. Sua jaqueta amarrotada e o suor acumulado no colarinho denunciavam o colapso de sua compostura. A confiança que o definira outrora havia se quebrado, substituída por uma raiva desesperada que mal conseguia controlar. A cada minuto que passava, ele sentia o laço apertando sua reputação. 2 detetives se aproximaram. "Senhor Hayes", disse um, "precisaremos que o senhor permaneça disponível para mais perguntas. As gravações mostram." "Eu já sei o que elas mostram!" Richard interrompeu, gritando. Sua voz ricocheteou no mármore. "Mostram um acidente. Vocês adoram transformar nada em manchetes." Os detetives se entreolharam sem responder e se afastaram, deixando-o consumir-se em sua fúria. Maya estava sentada a alguns passos, agarrando sua bolsa de grife como se fosse um escudo. Ela parecia menor, o brilho de seu vestido vermelho apagado sob as luzes artificiais. Haviam dito que ela não podia ir, mas ela não parava de olhar para a saída. Seus lábios tremiam e, pela primeira vez, ela não tinha palavras. O telefone de Richard vibrou. Na tela, uma notificação. Última hora. Amante de magnata, sob investigação. Pós-ataque no tribunal. Ele praguejou baixinho e guardou o telefone com força. "Estão me destruindo", murmurou. "Esses abutres lá fora." Ele se virou para Maya com o olhar duro. "Você tem ideia do que fez? Meus investidores não param de ligar. As ações estão caindo agora mesmo." Maya tentou se defender. "Eu disse que foi um acidente. Você acredita em mim, não é?" Ele hesitou. Por um momento, a culpa cruzou seu rosto. Depois, o orgulho voltou. "Não importa o que eu acredite. O que importa é o que eu posso fazer os outros acreditarem." Ele ajeitou a jaqueta e chamou um secretário próximo. "Você, quero que apague as gravações de segurança. Agora." O funcionário ficou imóvel. "Senhor, não posso fazer isso. Elas já estão sendo revisadas pelas autoridades." O tom de Richard ficou sombrio. "Você sabe quem eu sou? Você pode perder seu emprego antes que o dia termine." O secretário engoliu em seco, sem se mover. "O sistema é automático, senhor. Está fora do meu controle." Matthews Monroe apareceu novamente no final do corredor, caminhando em direção a eles. Seus passos tranquilos apenas alimentaram a fúria de Richard. "Ainda aqui", disse Richard com amargura. "Você já conseguiu o que queria. Nos humilhou." Matthews parou a poucos metros. "Você se humilhou sozinho. Eu só vim para manter sua esposa viva." Richard soltou uma risada amarga. "Você se acha um salvador? Não haja como se fosse melhor do que eu.
Você trabalha para o mesmo sistema que devora as pessoas. Eu trabalho para a lei, respondeu Mateus com calma. Você, por outro lado, tenta reescrevê-la para alimentar seu ego. Maya se levantou, a voz trêmula. Você não pode falar assim com ele. Ele é um dos homens mais poderosos desta cidade. Mateus olhou para ela. O poder não significa nada quando se esconde atrás de mentiras. A paciência de Richard se esgotou. Ele deu um passo à frente e apontou o dedo. Se você pensa que eu vou deixar você ou qualquer um me arruinar, está enganado. Posso enterrar essa história antes do anoitecer. Comprar cada repórter, cada canal, cada testemunha, se for necessário. O corredor ficou em silêncio. Até Maya pareceu surpresa com o tom dele. A expressão de Mateus não mudou. Você pode comprar o silêncio, mas não pode comprar a inocência. Você já a perdeu. A voz de Richard se elevou novamente, desesperada e trêmula. Você acha que seu cargo o protege? Eu tenho amigos muito mais acima do que você jamais conhecerá. Juízes, senadores, homens que me devem favores. Com uma ligação, esta investigação desaparece. Mateus assentiu lentamente. E com uma única gravação, o país inteiro verá o tipo de homem que você realmente é. Richard piscou. Do que você está falando? Das câmeras, disse Mateus, em voz baixa. Estão por toda parte. Gravaram o empurrão, o caos e agora as suas ameaças. Continue falando. Cada palavra adiciona mais provas. Pela primeira vez, o medo se refletiu nos olhos de Richard. Ele olhou para a câmera mais próxima no canto do teto. Uma pequena luz vermelha piscava. Maya agarrou seu braço. Chega, vamos embora. Mas Richard afastou o braço dela. Não, eu não vou deixar que ele controle a história. Ele se virou para os repórteres que se aglomeravam perto da porta. Escutem, ele gritou. Isso é uma armadilha, um jogo político. Estão tentando destruir um homem de sucesso por um único erro. Os flashes explodiram por toda parte. Os jornalistas se aproximaram mais, estendendo os microfones. Senhor Hayes, o senhor admite que houve um ataque? Perguntou um. Richard apertou a mandíbula. Não houve ataque algum. Minha esposa sempre foi instável. Todos sabem disso. Outra voz gritou. Mas as testemunhas dizem... Eu não me importo com o que as testemunhas dizem. Ele rugiu. Esta é a minha vida, minha empresa, meu futuro. Mateus deu um passo à frente, colocando-se entre as câmeras e o caos. Sua voz cortou o ruído como uma lâmina. Senhor Hayes, basta. O senhor só está piorando as coisas. Richard o fuzilou com o olhar. Eu vou fazer você se arrepender disso. Cada porta que você cruzar depois de hoje se fechará na sua cara. Mateus o encarou sem piscar. Se essas portas se fecharem, porque eu defendi a verdade, eu dormirei tranquilo. Os repórteres ficaram em silêncio por um instante. O som dos obturadores preencheu o vazio. A imagem era inesquecível. Um homem quebrado desafiando a justiça e um advogado sereno confrontando-o. A segurança interveio finalmente, afastando os jornalistas para a saída. Richard respirava com dificuldade, o rosto vermelho, a gravata torta. Ele olhou ao redor e compreendeu que todos que antes o respeitavam, agora o observavam com silêncio e desprezo. Maya puxou sua manga. Vamos, por favor. Ele não respondeu. Seus olhos continuavam fixos em Mateus, mas não havia mais luta neles, apenas cansaço. Mateus se virou para os guardas. Certifiquem-se de que as gravações estejam protegidas. Ninguém deve tocá-las. Sim, senhor, respondeu um. A multidão começou a se mover novamente. O ruído do tribunal retornou, mas o ambiente havia mudado. O equilíbrio de poder havia se deslocado. Enquanto Richard se afastava com Maya atrás dele, os sussurros o seguiam como sombras. Aquele é o homem que tentou silenciar a verdade. Ele não vai se recuperar disso.
E naquele eco do corredor da justiça, o marido antes poderoso aprendeu uma verdade que nunca poderia apagar. O poder sem integridade sempre termina desmoronando sob o seu próprio peso. A lanchonete do tribunal estava cheia naquela tarde. Jornalistas, advogados e cidadãos curiosos se reuniam ao redor das telas, repetindo o mesmo vídeo. Cada quadro mostrava a queda, o empurrão e o horror congelado nos rostos das testemunhas. O título na parte inferior da transmissão dizia: "A amante do magnata empresarial empurra a esposa grávida no tribunal." A história se tornou viral em menos de uma hora. Dentro do corredor principal, o ambiente era elétrico. Repórteres se alinhavam em ambos os lados do corredor de mármore, segurando microfones e esperando que alguém falasse. Os seguranças lutavam para manter a ordem. Cada telefone no edifício vibrava com notificações, atualizações e comentários que inundavam as redes sociais. O mundo estava assistindo. Maya Grant nunca havia sentido um silêncio como aquele. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio que chega quando uma multidão espera a sua queda. A mulher que havia caminhado pela vida com arrogância agora tremia em seu vestido vermelho. Seu reflexo no chão polido parecia o de uma estranha que já não podia controlar. "Senhorita Grant", chamou um repórter. "A senhora sabe que seu vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações?" Ela não respondeu. Seus lábios tremeram. "Eles editaram", murmurou, tentando convencer a si mesma. "Fizeram parecer pior." Outra voz gritou: "A senhora tem algo a dizer à senhora Reis?" Maya se virou, apertando sua bolsa, mas as câmeras a seguiram. Os flashes criaram uma tempestade de luz que a encurralou. Ela levantou uma mão para se cobrir, mas isso só tornou a multidão mais implacável. A senhora sabia que ela estava grávida? Por que riu depois que ela caiu? Foi por ciúmes, senhorita Grant. Cada pergunta cortava mais fundo do que a anterior. Sua garganta ardia. Sua compostura quebrou. "Eu não a empurrei de propósito", ela gritou. "Vocês não estavam lá." O ruído aumentou. Os repórteres avançaram. O eco de sua voz ricocheteou contra as paredes de mármore e voltou para ela como um escárnio. Sua confissão, metade negação e metade súplica, já era outra manchete. Richard apareceu por uma porta lateral, cercado por sua equipe de segurança. Ele parecia exausto, com uma expressão que misturava fúria e medo. Ao se aproximar, os microfones se voltaram de Maya para ele. "Senhor Reis, o que o senhor responde às acusações? O senhor ordenou que as gravações fossem apagadas. É verdade que as ações de sua empresa caíram 12% esta manhã?" Ele levantou as mãos para pedir silêncio, mas sua voz falhou. "Todos devem se acalmar. Esta situação está sendo exagerada. É um assunto privado." A multidão soltou uma risada amarga. "Privado!" gritou alguém. "Aconteceu na propriedade do tribunal!" As câmeras se aproximaram ainda mais. A tensão havia se transformado em espetáculo. Cada movimento era contido. Cada palavra, evidência. Maya agarrou o braço de Richard, desesperada. "Diga algo, por favor. Diga a eles que foi um acidente." Ele a olhou com frieza. "Você fez isso, Maya. Você me transformou em um vilão." Os olhos dela se arregalaram de surpresa. "Agora você está se voltando contra mim?" Antes que ela pudesse continuar, Matthews Monroe entrou no corredor, acompanhado por 2 oficiais. Sua presença serena cortou o caos. Os repórteres se viraram para ele instantaneamente, atraídos pela autoridade. "Senhor Monroe", gritou um, "é verdade que o senhor está representando a senhora Reis?" Matthews não parou. "Estou garantindo que a justiça seja feita", disse. Seu tom era sereno, mas suas palavras retumbaram como um trovão. Ao chegar ao centro do corredor, ele se virou para a multidão. "Já houve espetáculo suficiente por hoje.
Uma mulher quase morreu. Uma criança poderia ter morrido. Eu sugiro que se lembrem disso antes de transformar esta tragédia em entretenimento. O público silenciou. Até o som das câmeras parou. Então Mateus olhou para Maya. Senhorita Grant, esta manhã a senhora riu enquanto minha irmã estava caída no chão. Gostaria de rir agora? Sua voz vacilou. Ele está distorcendo tudo. Ela só queria a atenção. Mateus deu um passo à frente. Ela queria um divórcio. Era só isso. A senhora queria apagá-la. O caso não é justo. Então vamos provar isso no tribunal, disse ele, com a voz firme e clara. Os oficiais avançaram. Um leu a acusação provisória. Maya Grant está detida por agressão agravada contra uma mulher grávida. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. A multidão explodiu em ruído novamente. Repórteres gritavam. Telefones gravavam cada segundo. Maya ficou paralisada, sua respiração rápida e ofegante. Não, sussurrou. Não na frente de todos. Mateus não respondeu. Ele se virou ligeiramente para Richard. O senhor é o próximo. Os olhos de Richard se arregalaram. Do que você está falando? Tentativa de obstrução da investigação, disse Mateus. O senhor ameaçou um oficial para destruir provas. Isso é um crime. Os microfones captaram cada palavra. Houve exclamações de espanto. A equipe de segurança de Richard se moveu inquieta, mas ninguém ousou intervir diante de um procurador federal. Richard tentou falar. Você não entende. Eu estava protegendo minha família. O olhar de Mateus endureceu. O senhor estava protegendo o seu orgulho. Agora ele não o protege de nada. Mais 2 oficiais entraram. Um entregou um dossiê a Mateus, que o abriu brevemente e assentiu. Ambos seriam retidos para interrogatório imediato. Os olhos de Maya se moveram em pânico. Richard, faça alguma coisa. Você disse que tinha contatos. Mas Richard não se moveu. Seu poder havia evaporado diante do mundo. Cada câmera, cada lente, cada olhar naquele corredor o observava desmoronar. Os oficiais colocaram as mãos de Maya atrás das costas. O som das algemas se fechando ressoou mais alto do que qualquer voz, silenciando completamente o corredor. Os jornalistas capturaram cada detalhe. Os ombros trêmulos de Maya, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a postura rígida que ela tentava manter. Era o retrato de uma queda. Richard permaneceu imóvel enquanto os oficiais a levavam. Então, um repórter lançou a última pergunta. Senhor Reis, o senhor ainda a apoia? Ele olhou para o chão por um longo momento antes de responder. Não. Os microfones captaram isso instantaneamente. A multidão reagiu com murmúrios e flashes de luz. O homem que antes se gabava de ter o controle acabara de se render com uma única palavra. Enquanto Mateus os via sendo levados, a tensão de sua mandíbula se suavizou. A justiça havia começado seu trabalho, mas em seus olhos não havia triunfo. Apenas uma tristeza silenciosa. Lá fora, a chuva começou a cair sobre os degraus do tribunal. As câmeras seguiram a história para a rua, suas luzes refletindo no pavimento molhado. O escândalo havia atingido o mundo e não havia mais volta. Lá dentro, os pisos de mármore brilhavam sob a fria luz branca. O som das algemas e dos passos se desvanecia na distância, deixando apenas o sussurro de uma justiça que, finalmente, rompia o silêncio. A noite caiu sobre a cidade, envolvendo o tribunal em tons prateados e cinzentos. As luzes intermitentes das vans de imprensa pintavam as colunas de mármore com flashes inquietos. No interior, o corredor que horas antes estivera cheio de gente encontrava-se silencioso, embora os ecos do dia se recusassem a desaparecer. O caos havia deixado cicatrizes em todos que o presenciaram. Os pisos de mármore ainda brilhavam com o reflexo tênue do lugar onde tudo havia ocorrido. No hospital próximo,
Helena Monroe permanecia acordada em seu quarto. As máquinas zumbiam suavemente ao seu lado, acompanhando o ritmo de seu coração e o batimento constante do bebê que carregava. O médico havia dito que ela estava estável. O bebê era forte. Mesmo assim, sua mente repetia cada segundo daquela queda terrível, cada flash vermelho, cada risada cruel e cada silêncio frio do homem que deveria protegê-la. A porta se abriu em silêncio. Mateus entrou com 2 xícaras de café. Ele carregava a jaqueta do terno no braço e uma expressão serena, mas cansada. Você deveria estar descansando, disse ele com suavidade. Helena olhou para ele. Eu tentei, mas o silêncio soa muito alto. Ele sorriu levemente e estendeu-lhe a xícara. Hospitais não sabem ficar em silêncio. Sempre há algum som. Ela tomou um gole. O calor estabilizou suas mãos. Já acabou tudo? Ainda não, ele respondeu. Mas está a caminho. Maya e Richard serão interrogados novamente pela manhã. As provas são sólidas, e todas as declarações coincidem com as gravações. Helena assentiu devagar. Eu não pensei que chegaria a isso. Achei que me afastar seria suficiente. Mateus sentou-se ao lado dela. Algumas pessoas só param quando são obrigadas. Você lhes deu todas as oportunidades de fazer o certo. Eles escolheram o caminho deles. Ela olhou para ele. E o meu? Ele a observou por alguns segundos. O que você quer dizer? Sua voz foi firme, embora baixa. Eu não quero mais me esconder. Não quero sussurrar o que aconteceu. Eles me humilharam na frente de todos e estou cansada de me sentir pequena. Mateus assentiu lentamente. Então não se sinta pequena. O mundo já conhece a verdade. Agora você decide o que ele verá depois. A janela do hospital refletia o rosto dela no vidro escuro. Pela primeira vez em meses, ela viu alguém forte olhando de volta. Ela passou muito tempo se vendo como uma mulher quebrada, mas agora compreendia que sobreviver também era uma forma de rebelião. Eu quero falar, disse de repente. Quando o julgamento começar, eu quero estar lá. Quero dizer a verdade com a minha própria voz. Mateus hesitou por um instante. Isso vai te colocar na frente das câmeras de novo. Não será fácil. Não me importo. Eles me tiraram a voz uma vez. Agora eu vou recuperá-la. Suas palavras pairaram no ar. Mateus a observou com atenção e depois assentiu. De acordo. Se você estiver pronta, eu estarei ao seu lado. Na manhã seguinte, o tribunal parecia diferente. A tempestade de repórteres não havia desaparecido, mas o tom havia mudado. O escândalo não era mais espetáculo. Havia se tornado uma causa. Manifestantes se reuniram nos degraus do tribunal com cartazes que diziam Justiça para Helena. Os noticiários falavam não apenas do caso, mas também da violência contra as mulheres e do silêncio que costumava segui-la. Lá dentro, Helena caminhava lentamente pelo corredor, com um casaco cor creme que combinava com a calma de seu olhar. Sua mão descansava sobre o ventre. Seus movimentos eram cuidadosos, mas decididos. As pessoas se afastavam ao vê-la passar, algumas por respeito, outras por vergonha de terem se calado antes. Richard estava no final do corredor, cercado por advogados. Seu rosto parecia envelhecido, a arrogância apagada. Maya estava ao lado dele, pálida, com os olhos inchados após outra noite sem dormir. Ela evitava o olhar de Helena, mantendo os olhos no chão. Mateus esperava perto da entrada da sala do tribunal. Quando Helena o alcançou, ele sussurrou. Você tem certeza disso? Ela assentiu. Sim. Ao entrarem, o som do papel sendo manuseado preencheu a sala. O martelo do juiz bateu uma vez, dando início à audiência. Os repórteres ocupavam o fundo. Câmeras não eram permitidas, mas isso não importava.
Todos os presentes levariam aquele momento para o mundo exterior. O advogado de Richard começou com um discurso cheio de desculpas e evasivas. Ele falou de estresse, mal-entendidos e acidentes. As mesmas palavras vazias que tantas vezes serviram para apagar injustiças. Quando ele terminou, Mateus se levantou. Sua voz era firme e pausada. Vossa Excelência, antes de continuarmos, minha cliente deseja falar. O juiz assentiu. Pode fazê-lo, senhora Reis. Helena se levantou de seu assento. Por um instante a sala ficou em completo silêncio. Ela respirou fundo e avançou um passo. Sua voz tremeu no início, mas ganhou força a cada palavra. Por anos, acreditei que o silêncio mantinha a paz. Pensei que se eu ficasse calada, a tempestade passaria. Mas o silêncio não é paz. O silêncio é permissão. E hoje eu me recuso a concedê-la. Richard baixou a cabeça, incapaz de olhá-la. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas, embora ninguém soubesse se eram sinceras. Helena continuou. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui porque meu filho merece um mundo onde a crueldade não se disfarce de amor. Estou aqui porque nenhuma mulher deveria temer entrar em um tribunal em busca de justiça. Quando ela terminou, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, alguém na galeria sussurrou. Isso é coragem. O juiz assentiu com solenidade. Obrigado, senhora Reis. O tribunal reconhece sua declaração. Mateus colocou uma mão suave em seu ombro, enquanto ela voltava a se sentar. Ela sentou-se ereta, com o olhar brilhante e a respiração tranquila. Fora da sala, os repórteres correram para transmitir a notícia. Mulher grávida fala após ataque no tribunal. A história se espalhou mais rápido do que o primeiro vídeo, e pela primeira vez, desde que o caos começou, o mundo ouvia não o escândalo, mas a sua voz. Helena não olhou para Richard nem para Maya ao sair. Ela não precisava. O som de seus passos bastava. Cada passo que dava por aquele corredor de mármore ressoava mais alto do que as desculpas deles. Pela primeira vez, ela não fugia da dor. Ela caminhava em direção ao seu poder. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e pesada, com um céu que parecia prender a respiração antes de uma tempestade. As vans de notícias enchiam novamente os degraus do tribunal, suas antenas apontando para as nuvens. Lá dentro, o ar cheirava a café e nervosismo. O edifício vibrava com murmúrios, passos que ecoavam e o zumbido das câmeras que se preparavam para a audiência que decidiria tudo. Helena caminhava pelo corredor principal com Mateus ao seu lado. Ela parecia mais forte. Os hematomas em seus pulsos haviam desaparecido até ficarem amarelos, e sua postura irradiava uma tranquila determinação. Cada som de seus saltos sobre o mármore lembrava a todos que ela não era mais uma vítima. Era uma testemunha disposta a dizer a verdade. Mateus carregava uma pasta cheia de documentos, fotografias e pendrives. Não eram apenas evidências. Eram anos de segredos prestes a vir à tona. Quando entraram na sala, Richard já estava lá. Sentado rigidamente na mesa da defesa, vestia um terno escuro que não conseguia esconder seu esgotamento. Maya estava atrás dele, pálida, com os olhos inchados após outra noite sem dormir. As câmeras a haviam flagrado chorando ao chegar, mas as lágrimas não haviam servido para limpar sua imagem pública. O juiz chamou a ordem. Prossiga com sua apresentação, Sr. Monroe. Mateus se levantou, abotoando o paletó. Vossa Excelência, a promotoria deseja apresentar provas adicionais a respeito do incidente de 17 de fevereiro. Incluem gravações do sistema de segurança do tribunal e os registros telefônicos do acusado, Sr. Reis. O juiz assentiu. Prossiga. Mateus virou-se para o grande telão na parede. As luzes se apagaram.
O vídeo começou a ser reproduzido. A primeira imagem mostrava o corredor de mármore já familiar. Helena estava perto da escada, com a mão sobre o ventre. Maya aparecia atrás, movendo os lábios com raiva. Depois, o empurrão, o grito. A multidão correndo em direção a ela. Ninguém na sala se moveu. O som da queda ressoou pelos alto-falantes como um trovão. Quando o vídeo terminou, o silêncio parecia vivo. Mateus olhou para o juiz. Como pode ser visto claramente, não foi um acidente. O ato foi intencional. Mas isso é apenas o começo. Ele abriu outro dossiê. Vossa Excelência, também apresento cópias de mensagens de texto trocadas entre os acusados, Richard Hayes e Maya Grant, durante os últimos 3 meses. Ele começou a ler. Diz uma: ela é teimosa demais. Quando ela se for, finalmente estaremos livres. Outra diz: o bebê a torna mais difícil de controlar. Encontrarei uma maneira. Houve suspiros na sala. Maya cobriu a boca. O advogado de Richard sussurrava freneticamente em seu ouvido, mas o dano já estava feito. Mateus continuou. Essas mensagens mostram premeditação. Também demonstram o motivo. Não foi um surto emocional. Foi um plano para eliminar uma mulher que estava em seu caminho. Richard se levantou de repente. Isso é mentira! Essas mensagens estão fora de contexto. Mateus não se abalou. Então vamos falar sobre as transferências bancárias. Ele segurou uma folha. 3 pagamentos feitos da conta do Sr. Hayes para a Sra. Grant durante a semana anterior ao incidente. A soma total ultrapassa 50 mil reais, cada um rotulado como honorários de consultoria. No entanto, a Sra. Grant não está listada como funcionária em nenhuma de suas empresas. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo com força. Ordem! Mantenham a ordem! A voz de Mateus permaneceu serena. Esse dinheiro foi um pagamento por silêncio. O Sr. Hayes tentou comprar lealdade, e quando a lealdade falhou, ele tentou comprar tempo. Mas o tempo acabou. Ele se virou para Richard e Maya. Para os dois. As mãos de Maya tremiam. Você não pode provar nada além do vídeo. Mateus olhou diretamente para ela. Na verdade, posso. Ele pegou a última peça de evidência, um pequeno pendrive. Aqui está o áudio do microfone corporal de um segurança. Ele capturou toda a conversa imediatamente após o ataque. O juiz autorizou a reprodução. Pelos alto-falantes ouviu-se o caos. Pessoas gritando, papéis caindo, uma sirene ao longe. Depois, a voz de Richard, clara e fria. Temos que nos livrar dessa gravação, seguido pela voz trêmula de Maya. E se me viram? Richard respondeu. Eu cuido disso. Ninguém mexe comigo. A gravação terminou. A sala ficou congelada. Mateus colocou o pendrive com cuidado. Vossa Excelência, isso constitui obstrução da justiça e conspiração para ocultar provas. Ambos os acusados sabiam exatamente o que estavam fazendo. O advogado de Richard se levantou suando. Meu cliente estava em choque. Essas palavras não provam intenção. O tom de Mateus endureceu. A intenção é provada por atos. Ele tentou apagar a gravação. Ameaçou o pessoal do tribunal. Mentiu aos investigadores. Isso não é choque. É controle. O juiz inclinou-se para a frente. Sr. Hayes, deseja responder? O rosto de Richard estava pálido, sua confiança desaparecida. Ele olhou para Helena pela primeira vez, desde o incidente. Ela não se moveu, não desviou o olhar. Finalmente ele falou. Eu cometi erros. Mateus se aproximou um passo do estrado. Os erros terminam com pedidos de desculpa. Os crimes terminam com castigo. O juiz assentiu. A evidência será registrada. O tribunal se reunirá novamente para proferir a sentença após a revisão. Mateus guardou seus documentos e virou-se para Helena. Pronto,
disse em voz baixa. A verdade está no registro. Ao sair da sala, as câmeras explodiram em flashes na frente das portas. Os repórteres gritavam perguntas, suas vozes se misturando no caos. Mas desta vez, Mateus não parou para falar. Helena caminhava ao lado dele, com o queixo erguido e o passo firme. Atrás deles, as portas se fecharam sobre Richard e Maya, enquanto o mundo deles desmoronava sob o peso de sua própria mentira. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, assim como no dia do ataque. Mas desta vez, a sensação era diferente. A chuva não apagava provas, ela apagava o medo. Mateus olhou para a irmã enquanto saíam para a tarde cinzenta. Você conseguiu, disse. Helena sorriu suavemente. Não, nós conseguimos. E pela primeira vez, a justiça não parecia distante. Estava ao lado deles, viva e inegável. O dia do veredicto chegou sob um céu da cor do aço. As nuvens pairavam baixas sobre a cidade, carregadas de chuva, como se o clima em si compreendesse o que estava prestes a acontecer. Os degraus do tribunal estavam repletos de repórteres, câmeras e curiosos. O mundo assistia a este julgamento há semanas. Cada manchete, cada transmissão, cada conversa sussurrada nos cafés da cidade girava em torno de uma única coisa: justiça para Helena Monroe. Lá dentro, a sala do tribunal parecia diferente. A energia que antes palpitava com tensão havia se transformado em algo mais frio, mais definitivo. O público lotava cada banco, seus rostos sérios e expectantes. Na frente estava Richard Hayes, que outrora foi um símbolo de poder e riqueza. Agora, seus ombros se curvavam sob um terno cinza simples e seus olhos estavam vazios. Suas mãos tremiam enquanto se agarrava à borda da mesa da defesa. Ao seu lado, Maya Grant permanecia em silêncio. A rebeldia que antes a definia havia desaparecido. Sua maquiagem era discreta, o cabelo preso, o rosto sem vida. O vestido vermelho que usou no dia do ataque havia se tornado infame, uma imagem amaldiçoada repetida incessantemente na internet. Ela jamais voltaria a usar vermelho. O juiz entrou e o murmúrio na sala cessou instantaneamente. O golpe do martelo ecoou no ar como um aviso. Este tribunal entra em sessão. Mateus Monroe ficou de pé na mesa da promotoria, sua postura ereta, seu tom firme, mas tranquilo. Vossa Excelência, o Estado sustenta que todas as provas foram apresentadas. Os acusados agiram com intenção e malícia. Suas ações não apenas puseram em perigo uma mulher grávida, mas também tentaram corromper o curso da justiça. Solicitamos que este tribunal imponha uma sentença que reflita a gravidade de seus crimes. O juiz assentiu lentamente e depois olhou para a defesa. Advogado, o senhor tem uma declaração final? O advogado de Richard se levantou, com a voz cansada. Vossa Excelência, meu cliente expressa profundo remorso por seu papel nesta tragédia. Ele mantém que seu julgamento foi nublado pelo estresse, pela pressão pública e pela angústia emocional. Ele pede clemência. O olhar do juiz passou do advogado para Richard. Senhor Hayes, deseja falar por si mesmo? Richard se levantou com dificuldade. Sua voz, antes firme e dominante, agora vacilava. Eu nunca quis que ninguém se machucasse. Eu perdi o controle. Tudo o que fiz foi por medo. Medo de perder o que havia construído. Mateus falou antes que o juiz respondesse. O que o senhor construiu foi poder sem consciência. E o medo não justifica a crueldade. O juiz bateu o martelo suavemente. Isso será suficiente, Sr. Monroe. Richard voltou a se sentar, com o olhar perdido. A sala aguardou. O juiz se virou para Maya. Senhora Grant, a senhora foi declarada culpada de agressão agravada e conspiração para obstruir a justiça. Deseja se dirigir ao tribunal?
Maya se levantou devagar. Sua voz era fraca, quebradiça. Pensei que estava ganhando, disse. Achei que se eu o tivesse, eu teria tudo. Eu estava errada. O juiz ouviu em silêncio. Agradeço sua sinceridade, respondeu. Ela será levada em consideração. Ele revisou os documentos à sua frente e depois levantou os olhos. O silêncio se prolongou, todos prendendo a respiração. Este tribunal declara os acusados culpados das acusações apresentadas. Um murmúrio percorreu a sala. As câmeras fizeram clique. Um jornalista deixou cair a caneta. O juiz continuou com um tom firme e pausado. Senhora Grant, por suas ações que resultaram no ataque a uma mulher grávida e suas tentativas de interferir com as provas, a senhora é sentenciada a 8 anos de prisão estadual. As pernas de Maya cederam. Ela se agarrou à esposa enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Um oficial de justiça se aproximou para segurá-la, enquanto o som das algemas, se fechando, rompia o ar. O juiz virou-se para Richard. Senhor Hayes, o senhor é declarado culpado de conspiração, obstrução da justiça e perigo temerário. Por esses crimes, o senhor é sentenciado a 10 anos de prisão estadual. A sala irrompeu novamente. Vozes elevadas, flashes de câmeras, o eco metálico de outro par de algemas se fechando. Richard olhou para o chão, inexpressivo. Pela primeira vez em sua vida, não restava ninguém a quem dar ordens. Sem assistentes, sem advogados, sem investidores. Apenas o som do martelo selando seu destino. O tribunal se levanta, declarou o juiz. Mateus exalou lentamente. Suas mãos, firmes durante todo o julgamento, finalmente relaxaram. Ele se virou para olhar Helena, que estava sentada na segunda fila. Seus olhos brilhavam, não com triunfo, mas com paz. Quando seus olhares se cruzaram, ela sorriu suavemente. Tudo havia terminado. Enquanto os acusados eram escoltados para fora, as câmeras os seguiam pelo corredor. Maya tentou cobrir o rosto, mas os flashes a atravessaram. Richard caminhava rígido ao seu lado, seus sapatos caros rangendo no chão. O corredor que outrora foi seu palco, agora era um túnel de vergonha. Lá fora, começou a chover novamente. Os repórteres gritavam perguntas que se dissolviam no aguaceiro. Senhor Hayes, algum arrependimento? Senhora Grant, a senhora apelará da sentença? Nenhum respondeu. As portas dos carros da polícia se fecharam e os veículos se afastaram, deixando apenas rastros molhados e ecos. Lá dentro, Mateus e Helena permaneceram na sala vazia. O silêncio parecia sagrado. Ele vai apelar, disse Mateus em voz baixa. Eu sei, ela respondeu, mas a verdade não mudará. Ela sentiu. Agora você está livre. Helena olhou para o estrado onde uma vez teve medo de falar. Livre, repetiu suavemente, saboreando a palavra como se fosse nova. Ao sair sob a chuva, as gotas frias se misturaram ao calor de suas lágrimas. Pela primeira vez, essas lágrimas não nasciam da dor. Eram de libertação. Os repórteres gritavam seu nome, mas ela não parou para responder. Ela se envolveu no casaco, desceu os degraus do tribunal e olhou para o céu. O mesmo céu que havia testemunhado sua queda, agora havia levantar-se. Mateus colocou-se ao seu lado com um guarda-chuva na mão. Pronta para ir para casa? Ela sorriu. Sim, mas não para a mesma casa, para uma nova. Atrás deles, as luzes do tribunal brilhavam sobre a pedra molhada. Dentro daquelas paredes, a justiça finalmente havia falado. Lá fora, uma mulher que havia sido silenciada havia recuperado sua voz. A história que começou com violência terminou com verdade. E enquanto a cidade avançava, o nome de Helena Monroe não pertencia mais a uma vítima. Pertencia a uma sobrevivente cuja coragem mudou tudo.
Uma semana após o veredicto, o tribunal voltou ao silêncio. Os repórteres tinham ido embora. As câmeras estavam guardadas. Os degraus de mármore, antes cheios de cartazes de protesto e luzes intermitentes, brilhavam sob a suave garoa da manhã. A justiça havia sido feita, e o ruído que antes preenchia o ar finalmente se transformara em calma. Helena Monroe retornou ao tribunal, não como vítima, mas como convidada de honra. O gabinete do procurador distrital havia organizado uma pequena conferência de imprensa para anunciar uma nova iniciativa de apoio às vítimas de violência doméstica. Ela havia aceitado falar, não porque buscasse atenção, mas porque compreendia que o silêncio era o terreno onde crescia a injustiça. Lá dentro, o ambiente parecia mais leve. Voluntários e defensores legais enchiam o corredor com uma calma esperançosa. O mesmo edifício que antes havia testemunhado sua dor, agora abrigava a promessa de mudança. Do pé do balcão pendiam faixas com palavras impressas em letras douradas. Justiça, coragem, verdade. Matthews Monroe estava ao lado do pódio revisando algumas notas. Quando Helena entrou, ele levantou os olhos e sorriu. "Tem certeza de que está pronta?" Ela assentiu. "Estou pronta há muito tempo, só não sabia." Sua voz era serena, seu olhar claro. Os últimos vestígios dos hematomas haviam desaparecido, mas a força em sua expressão contava uma história mais profunda. Cada passo em direção ao pódio ressoava suavemente, firme e medido. As pessoas na sala se voltaram para ela e a receberam com um aplauso suave, mas sincero. Quando o silêncio retornou, ela ajustou o microfone. "Há alguns meses", começou, "eu estava neste mesmo tribunal, aterrorizada. Eu pensava que a justiça pertencia a outros, aos que tinham poder e proteção. Mas aprendi que a justiça começa com a verdade. Mesmo quando a voz treme, mesmo quando se está sozinho." Suas palavras percorreram o salão, cada frase mais firme do que a anterior. "A verdade não apaga a dor, mas abre portas. E quando essas portas se abrem, outros encontram a coragem para cruzá-las também." Ela parou por um momento e olhou para Matthews, que a observava de lado com orgulho silencioso. "Eu não estava sozinha. Meu irmão me lembrou que a coragem não é a ausência de medo. É decidir agir apesar dele. Estou aqui hoje porque alguém acreditou que eu merecia ser ouvida." O público assentiu. Alguns enxugaram as lágrimas. Outros seguravam seus telefones, gravando não para o escândalo desta vez, mas para a inspiração. Helena continuou. "Eu quero que este lugar, este tribunal, signifique algo mais do que dor. Quero que lembre a cada mulher, cada homem e cada criança que entra por estas portas que a justiça é real e que nenhum ato de crueldade pode silenciar a verdade para sempre." Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Não foi um som estrondoso ou caótico, mas profundo, como a maré que sobe sem destruir nada em seu caminho. Um som que preenchia cada canto sem apagar o silêncio. Após o evento, Matthews se encontrou com ela nos degraus que levavam para o exterior. A chuva havia cessado. Raios de sol filtravam-se entre as nuvens, iluminando o pavimento úmido. "Você falou de forma linda", disse ele. Ela sorriu. "Eu só disse a verdade." Eles caminharam juntos para fora. O ar cheirava a chuva e a novos começos. Poucos repórteres esperavam no sopé dos degraus, mas desta vez seu tom era respeitoso. Uma mulher se aproximou com suavidade. "Senhora Monroe, o que vem a seguir para a senhora?" Helena pensou por um momento antes de responder. "A vida", disse simplesmente. "A vida real." A repórter sorriu. "A senhora continuará trabalhando com a fundação?"
Sim, respondeu. Quero ajudar outros a encontrar a saída antes que seja tarde demais. A repórter agradeceu e se afastou. Mateus abriu a porta do carro, mas Helena parou por um instante para olhar para o tribunal pela última vez. A luz iluminava as letras douradas na fachada do edifício. Tribunal de Justiça. Essa palavra, justiça, agora tinha um significado diferente. Era pessoal. Era a força que nasce de se unir, não de estar acima. Pronta? Perguntou Mateus. Helena assentiu e entrou no carro. Enquanto se afastavam, ela observou o reflexo do tribunal desaparecer no retrovisor. Não parecia mais um lugar de medo, parecia um monumento à sobrevivência. Naquela tarde, ela retornou ao seu pequeno apartamento perto da costa. O ar cheirava a sal e pinho. A casa estava tranquila, exceto pelo som do mar entrando pela janela aberta. Ela vestiu um suéter suave, preparou uma xícara de chá e sentou-se perto da janela, onde o céu se encontrava com o oceano. O bebê deu um pequeno chute, um lembrete de que a vida continuava. Ela sorriu e apoiou a mão sobre o ventre. Estamos a salvo agora, sussurrou. Nós conseguimos. O telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Mateus. Breve. Eles estão sendo transferidos para a prisão estadual amanhã. Helena digitou. Obrigada por tudo. A resposta dele chegou 1 minuto depois. Você não precisa me agradecer. Você fez isso. Ela deixou o telefone de lado e observou as ondas irem e virem. O mundo exterior estava tranquilo, mas cheio de vida. Cada onda levava um pouco mais do passado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu perseguida. Sentiu-se livre. Não porque a justiça tivesse punido os culpados, mas porque ela havia recuperado sua voz, sua dignidade e seu futuro. A câmera da memória se afastou uma última vez. O oceano brilhava sob a luz do pôr do sol. O tribunal permanecia a quilômetros de distância, silencioso, mas resplandecente. A voz de Helena flutuou suavemente no vento. A justiça não é vingança, é o retorno da paz. Convocação à ação. A jornada de Helena mostra que a verdadeira força não está em silenciar os outros, mas em encontrar a sua própria voz. Qual parte desta história te tocou mais profundamente? Você acredita que a justiça, mesmo que tardia, pode realmente curar as feridas da traição? Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião. E se você valoriza histórias de integridade e triunfo sobre a arrogância, se inscreva no canal, dê um like neste vídeo e compartilhe esta poderosa mensagem.